Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a Irmandade que está aí na live nos acompanhando, a nossa Irmandade aqui presente também, presencialmente, outros que poderão estar no caminho. Vamos começando o Santo Culto, louvando a Deus, com o cântico 341. 341. Tá ligado já? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Canta, irmãos, bem forte. Bom é estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá do céu, meditando no Senhor que nos quer para si. Todos juntos cantemos, bom é estarmos nós aqui. Entre nós está quem nos quer para si. Todos cantemos, bom é estarmos nós aqui. Canta, igreja, coragem. Bom é estarmos nós aqui, entoando louvor, desfrutando por graça as bênçãos de amor. Cada um de nós dirá: o Senhor recebi suas bênçãos gloriosas. Bom é estarmos nós aqui. Entre nós está quem nos quer para si. Jubilosos cantemos, bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, estando ali, vendo a Deus nós diremos: bom é estarmos nós aqui. Entre nós está quem nos quer para si. Jubilosos cantemos, bom é estarmos nós aqui. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 99. 99. Depois da oração você levanta para mim, que eu não vejo do final. Glória a Deus, glória a Deus. Força! E a tempestade que no mar se levantou, ondas cobriam o barco e
despertado então pelos que dele buscavam socorro e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar, paz seja em vós. Porque estáis temerosos, homens de pouca fé, disse Jesus, o bom mestre, que muito poderoso é, e repreendendo o vento, fez aquietar-se o mar, e houve grande bonança diante do seu mandar. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar, paz seja em vós. Glória a Deus, glória a Deus. Salmista Davi escreveu num dos salmos: uma coisa almeja o meu coração, e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Estar na casa do Senhor deve ser para nós motivo de alegria, motivo de satisfação e, acima de tudo, motivo de gratidão a Deus. Não estar aqui na igreja da CCA, em qualquer lugar que adora a Deus, é motivo para a gente dar muita graças a Deus, irmãos. Quantos gostariam de estar aqui? Uns são do grupo de risco, outros estão enfermos nas suas casas, outros não tiveram força, outros se arrependeram do seu mal, do seu pecado, mas ainda estão aprisionados pelo nosso adversário, por tantas outras coisas. Mas você está aqui hoje, dá glória a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, a nossa irmandade que acompanha através da live, por todo esse país afora, fora do país também. Irmãos, quando o povo de Deus se ajunta, a palavra de Deus diz que é para melhor. Então nós viemos aqui essa manhã para melhor. Isso quer dizer que você vai sair daqui melhor do que você entrou, no nome do Senhor Jesus. Canta, irmã, a irmandade está muito tímida, canta com alegria, tá bom? Vamos cantar o hino 55. 55, a irmandade aí da live, os que estão nos acompanhando, já vão colocando os seus pedidos de oração aí através dos comentários. Se alguém não colocou o nome aqui presencialmente no círculo de oração para o final do culto, corre lá na portaria, até o final do culto a lista está lá, e vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos clamar. 55. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus
Deus Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu amor imploro, estende tuas mãos a minha oração. Elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Afasta. Atende ao meu clamor. Faze tua paz sublime encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Piedoso e clemente és tu, ó Criador, a fé e o entendimento concede-me, Senhor, a minha oração elevo a ti, Senhor, por tua ao meu clamor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agora, irmãos. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade. Vocês que estão através da live aí, que precisar pôr o nome no círculo de oração, só fazer nos comentários aí do YouTube, que os irmãos lá da portaria vão anotar para a gente orar no final do culto, tá bem? E para nós aqui presencialmente, vamos orar por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Quem são os testemunhados? São aqueles que receberam o anúncio da graça de Deus, já são testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor, mas ainda não foram batizados, ainda não passaram pelo batismo. E precisam de força, precisam de que o Senhor termine de converter os seus corações. A bem da verdade, muitos batizam-se e ainda não são convertidos. E isso é natural que aconteça. A própria palavra fala, vinde como estais, e eu te limparei, diz o Senhor. Se nós esperássemos ficar santos para servir a Deus, não precisava de Deus. A gente vai sendo santificado pela palavra, um dia depois do outro, buscando a Deus, em Deus, a perfeição. Então, oremos por essas pessoas, porque quando vai se aproximando o momento do batismo, a pessoa tem dúvidas, o adversário luta na mente, luta no coração. Muitos falam, eu tenho medo de me batizar e não permanecer fiel a Deus. É bem verdade que aquele que não for fiel não vai herdar a vida eterna, mas aquele que não se batizar também não vai herdar. É um mandamento do Senhor. Aí alguns dizem, irmão Rodrigo, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Não tem problema, a gente arruma uma cruz, te crucifica igual ele para ver se você ganha o céu também. Não é? Acho que é mais fácil passar pelo batismo. Todavia, se você quiser, pode marcar o dia da sua crucificação. Ninguém quer, né, irmãos? Isso foi um momento que o Senhor mostrar que o que Paulo dizia, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Deus faz a sua obra conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. E assim nós aqui na sua presença também. Nós vamos orar, apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade, apresentar no círculo de oração, Dani. Põe lá, a irmã Dani, lá no círculo de oração, tá? Aqui para o final do culto. Nós temos um sobrinho também que está enfermo, a minha esposa pediu para avisar, mas nós vamos orar no círculo de oração. Nós vamos pedir que Deus abençoe o santo culto e que mande para nós também a sua palavra. Irmãos, nós temos procurado pedir à irmandade para se esforçar em oração. A irmandade deve ter percebido que nos nossos cultos a oração tem sido um pouco mais extensa.
É bem verdade que há irmãos que têm algum problema de mobilidade, têm problema nos joelhos, que não podem ficar muito tempo ajoelhado. Vê que a oração demora? Senta e continua em comunhão, ouvindo a oração, orando junto. Mas se nós não formos um povo de oração, a igreja não prospera, irmão. O Senhor não aparece, a gente não perdoa, não tem misericórdia de ninguém, porque oração é humilhação pura na presença de Deus, voluntária, uma humilhação voluntária. Então nós temos que nos dedicar em oração, orar em todo tempo, orar e vigiar, a palavra fala, sem cessar. E buscando essa força de Deus, nós vamos conseguir uma proximidade com o Senhor. Então, no momento da oração, clame, busca a Deus, pede para o Senhor visitar teu coração, fala das suas queixas, das coisas que têm te incomodado, abre o teu coração para Deus. Eu não posso resolver, irmão N não pode resolver, mas o Senhor que está aqui entre nós, Ele tudo pode na nossa vida. Ele pode fazer além daquilo que nós imaginamos, irmãos, além daquilo que nós pensamos. Vamos clamar a Deus de toda a alma. E o Senhor é poderoso para aparecer aqui entre nós essa manhã com a sua glória, com a sua presença. E nós vamos sair daqui com o coração cheio da presença de Deus. Ainda agora, antes do culto tem nossos irmãos de Itu, vieram de longe para poder congregar conosco. Outros aqui da região, outros de perto. O importante é que todos saiamos daqui com o coração cheio da presença de Deus. Ajoelhados em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Grande é o teu poder no céu e na terra e até embaixo da terra, Senhor. Exaltado seja o teu nome entre nós, Senhor. Senhor, nosso altíssimo Deus, Pai de toda consolação, nós estamos, Senhor, prostrados aos teus pés, para te agradecer pelo perdão das nossas faltas, pelo perdão dos nossos pecados. Quantas coisas, Senhor, nós fazemos que te desagrada, e ainda assim, ó Deus, com paciência, tu tens suportado a nossa incredulidade, a nossa carnalidade, e tem olhado para nós sempre com um olhar de perdão, de misericórdia, de graça. Senhor, a nossa vida é cercada pelos teus favores, do nosso levantar ao nosso deitar. Cada, Senhor, piscada dos nossos olhos confessam a tua misericórdia na nossa vida. Entretanto, queremos, Senhor, ser espirituais ao ponto de que cada batida do nosso coração seja dedicada a adorar Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, como é difícil viver nessa terra. Quantas coisas, Senhor, nos distraem, quantas coisas tentam tirar a nossa atenção das coisas de Deus. E nós falhamos, Senhor. Nos entregamos em vários momentos. Nenhum de nós pode dizer aqui que é santo pleno. Mas nós estamos tentando, Senhor, chegar perto de Ti. Aleluia! Como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. E, Senhor, venceu toda aquela multidão para aproximar-se de Ti. Senhor, a multidão para nós essa manhã representa a nossa incredulidade, os pensamentos ruins, Senhor, a nossa desatenção. Mas dá-nos graça de romper todos esses empecilhos, todos esses obstáculos e tocar na orla do Teu vestido, Senhor, para que de Ti saia a virtude para a nossa vida, para a nossa alma. Saberá Deus como está cada coração que entrou aqui, sabe Deus como está cada mente. Alguns podem estar preocupados amanhã com contas a pagar, com tratamentos médicos a fazer, com situações a resolver. Senhor, mas nós cremos que estamos agora prostrados diante do Rei da Glória, como está no Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Ó Deus eterno, entramos agora em adoração diante da Tua presença. Dá-nos licença, Senhor, de entrar no Teu santuário pela fé, de, Senhor, receber a virtude do Teu Espírito Santo na nossa alma, de receber a Tua graça sobre a nossa vida. A oração, Senhor, é a única arma que combate o inferno. Aleluia! Os Teus discípulos, ó Deus, os discípulos de Jesus, tentando expulsar alguns espíritos imundos, eles não se sujeitavam, e eles voltaram ao Senhor: Senhor, esses espíritos não se sujeitam a nós. E o Filho de Deus disse: alguns espíritos só saem com jejum e oração. Glória a Deus das alturas. Entramos agora, Senhor, em adoração diante da Tua presença. Haja que entre a Tua igreja a comunhão do Teu Espírito Santo. Se alguma coisa contrária, Senhor, alguma coisa maligna quer impedir o Teu povo de sentir a Tua glória,
repreende agora no nome do Senhor Jesus Cristo e põe-nos, ó Deus, numa santa comunhão contigo, que sejamos, Senhor, ligados no céu para receber a tua glória junto de nós. Oramos, Senhor, por cada vida que cruzou essas portas. Cada um tem uma necessidade, cada um tem, Senhor, um pedido a Deus, mas o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração e sabe, além daquilo que precisamos, aquilo que nos fará bem. Oramos pelos pedidos de oração, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações da igreja. Cada uma dessas pessoas que pediu, Senhor, está clamando nesse momento, porque crê, ó Deus, no poder que tem a Tua palavra de operar em nós. Oramos por aqueles que estão, Senhor, na live, acompanhando o santo culto das suas casas, do trabalho, do carro, do transporte público, que estão também, Senhor, desejosos de estar juntos de nós, mas nem sempre é possível, nem sempre, Senhor, dá. Mas se eles não podem vir até a igreja, leva, Senhor, a comunhão dessa igreja até a casa dos teus filhos agora, por amor do teu nome. Faz com que a tua graça invada cada lar, cada família, cada coração, e que todos possam sentirem-se visitados pelo Espírito Santo de Deus. Oramos, Senhor, pela Camilinha, a bebezinha que está enferma, entregamos a vida dela nas Tuas mãos. Senhor, nós não cessaremos de clamar, não cessaremos de bater na porta da Tua misericórdia. Estende a Tua mão santa de milagre e nós vamos glorificar a Deus. Da mesma forma, a Ju, Senhor, que iniciou o tratamento, toma ela na palma das Tuas mãos e faze, Senhor, uma grande obra. Toda essa família que é tão grande, todos os Teus servos, não se envergonharão de glorificar o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa o culto, abençoa os músicos, Senhor, as musicistas, teu servo que está na presidência, nosso irmão N, nosso ancião que está aqui também junto de nós. Ajuda, Senhor, por amor do teu nome, derramando sobre a igreja a virtude do teu Espírito Santo. Se alguém entrou aqui enfermo, seja na carne, seja no espírito, na alma, que seja curado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tu tens poder, ó Deus, de derramar o bálsamo de Gileade, o bálsamo consolador, e sobre as nossas vidas operar grandes prodígios e maravilhas também. Quantos, ó Deus, estão passando tribulações nas suas casas, com as suas famílias, em nome de Jesus Cristo, visita-nos com a santa paz de Deus, visita-nos com a Tua graça, visita-nos com o Teu amor, e que as portas se abram para nós, Senhor. Em todo tempo, nós estaremos diante de Deus, glorificando o Teu santo nome. Abençoa o culto, e do alto do céu nos manda a Tua santa palavra. Fala com a nossa alma, ensina-nos, Senhor, a melhor Te servir nessa terra. Não permita que nós venhamos, Senhor, nos distrair com coisa alguma, mas que a igreja de Deus esteja ligada no Senhor. Abençoa o círculo de oração que será feito no término do culto, todos os que serão ali apresentados, que possam receber as Tuas dádivas, Senhor, as Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Eu creio, Deus, que essa manhã tem algo diferente para Deus fazer aqui dentro dessa congregação. Alaia cantalamaia. Senhor, passei agora entre cada coração que está aqui. Alguém veio buscar alguma resposta de Deus, e já nessa oração Deus manda dizer à igreja: minha é a peleja, tua é a vitória. Pode dar glória a Deus. O Senhor responde favoravelmente a cada um de nós aqui essa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a em comunhão, clamar ao Senhor por esse santo culto. Abençoa o culto da noite presencial e o culto também online, Senhor, às 20 horas. E a semana da nossa irmandade, que seja cheia de bênção, que todas as portas que estão fechadas, que sejam abertas no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, agradecemos por todas elas, cremos receber, em nome de Jesus, que vive para toda eternidade. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Queridos,
dia 2/11, nós teremos culto de busca dos dons nessa congregação. É um culto especial, voltado para buscar os dons do Espírito Santo. É um culto de intercessão, de busca, de entrega. Eu sei que muitos fazem propósitos, um busca uma casa, outro busca um carro, outro busca uma libertação, e nós vamos buscar os dons de Deus, que não se compra com dinheiro, se adquire com oração, com dedicação, com fervor a Deus. Então, nesse dia 2, que é uma segunda-feira, é feriado nacional, às 15 horas, haverá esse culto de busca dos dons. Para os irmãos músicos, no mesmo dia, às 10 da manhã, haverá gravação de hinos para o culto online, que é os hinos que a gente usa para os cultos que não tem irmandade, que não tem músico, que não tem organista. Então, é para isso que a gente usa esses hinos. E a orquestra vai ser muito útil para fazer a gravação junto de nós. Então, nós já gravamos uns 50 hinos, né? Tinha 20 de Itapevi, mais 30 aqui, 50. Está acabando, falta só 400 agora para gravar. Acaba logo, se Deus quiser. Faltava 450, agora falta só 400. Então, pedimos o comparecimento de toda a Irmandade. Aula de música, houve agora de manhã às 8h30 da manhã, e na parte da noite também, no culto das 18h30, aula de música para toda a nossa Irmandade. E os cultos presenciais aqui nessa congregação são domingos, que é hoje, às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 2h da tarde, quarta-feira às 8 da noite, e sábado às 10 da manhã é culto só das mulheres, só das irmãs, que foi realizado ontem, também foi transmitido para toda a nossa Irmandade através da live. Essa semana nós fizemos um comunicado à nossa Irmandade, um desejo que nasceu do coração do irmão N, que veio de Deus, só pode vir do Senhor, porque o Senhor já nos respondeu favoravelmente isso também, sobre levar a CCA em todo lugar, onde Deus preparar. Os irmãos terem uma ideia, nós recebemos contato de irmãos de Londres, na Inglaterra, que querem começar a fazer culto lá na Terra da Rainha. Glória a Deus. Eles vão levar o Rei dos Reis para a Rainha conhecer lá. Glória a Deus. A palavra de Deus tem que ser expandida, irmão, tem que ser levada. Então, a gente tem dito à nossa Irmandade, e aí na sua cidade, tem irmãos de Bauru, irmãos de Araçatuba, irmãos de Oliveira, parece, ou Pederneira, é muita gente que eu não... De Manaus, acabei de mostrar para o irmão N aqui antes do culto, uma família de Manaus que quer começar o culto. Mandei para vocês uma foto aqui no grupo da igreja, dos membros, de uma salinha de oração lá no Pará, numa comunidade, para lá de onde eu fui atender batismo, aquela vez na Amazônia, e outros lugares mais. Então, você que tem desejo de servir a Deus, entre em contato conosco. Aí, principalmente na live, a Irmandade aqui presencial, é só procurar no final do culto, tem um WhatsApp aparecendo aí na tela para vocês. Entre em contato conosco, nós vamos mandar inário para vocês começam os cultos aí, e vai nascer uma congregação em cada lugar que Deus preparar para a nossa Irmandade. É dentro da casa mesmo, essa congregação aqui, está aí o irmão Cleiton, que é testemunha, a irmã Nice, congrega à noite. Essa congregação nasceu lá na Rua Cedral, né, irmão Cleiton? 627 era o número lá. Você estava, né, Jefferson, esse primeiro culto. E olha o tamanho da congregação que Deus preparou aqui. Só tinha mato aqui. Agora tem o povo de Deus dando glória a Deus. E começou assim. No primeiro culto que nós fizemos lá, tinha 113 irmãos. Foi o irmão Paulo, do Paraná, que atendeu. Deus mandou a palavra no Salmo 23. Olha, quantos anos? Faz uns 7 anos lá, né? Uns 6, 7 anos, né, Cleiton? Bastante tempo. E nós estamos aqui glorificando a Deus. E não vai ser diferente com a Irmandade. Começa a servir a Deus e o Senhor vai dar o crescimento na sua obra e o nome de Deus será glorificado. Tá bem, irmãos? Esforcemos-nos nessa parte e eu tenho certeza que o Senhor abençoará. As irmãs obreiras têm pedido para as mamães fazerem cadastro das crianças do Espaço Kids, para que elas tenham uma relação para voltar a abrir o Espaço Kids. As crianças, o nosso culto para a criançada, ele não é muito interativo para eles. E lá no Espaço Kids, essas horas, eles estavam lá brincando, aprendendo a palavra de Deus. E, inclusive, as irmãs que se dispuserem a ajudar, puder ajudar nessa parte no Espaço Kids, a seara é branca e os obreiros são pouco. Tem pouca gente para trabalhar aqui em Alphaville e muito trabalho. Então, irmãs que desejarem ajudar, por favor, procure a irmã Kátia no final do culto, para a gente montar uma equipe do Espaço Kids. Enquanto os pais estão congregando, as crianças estão lá no fundo aprendendo, brincando com segurança, com tudo certinho. Tá bom, irmãos? As mamães que não fizeram o cadastro, no final do culto, procurem a irmã Kátia ou o irmão Marquinhos, que estão na portaria hoje. E os que não fizeram cadastro de membros também procurem, se não recebeu a carteirinha por qualquer coisa, às vezes passou, veio a pandemia, alguma coisa se perdeu, procurem na portaria para fazer o cadastro de membro, para emitir a carteirinha de membro da igreja. Muitos irmãos perguntaram como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp do Alphaville.
Esse grupo de WhatsApp da nossa Irmandade só entram os membros do Alphaville. Depois que faz o cadastro, depois que a gente conhece, porque, irmão, a gente fica preocupado, tá? Nossa esposa, estão os nossos filhos aqui, da nossa Irmandade. Vê uma pessoa meio atrapalhada, fala alguma coisa que não presta, põe alguma coisa que não... Tem crianças, os meninos estão todos nos grupos, os jovens aqui do Alphaville, então tem que passar por um crivo. Para entrar no nosso grupo tem que ser membro, tem que comer com a gente aqui, a gente precisa conhecer para estar perto de nós, porque já houve caso da pessoa entra com outra intenção, chama as nossas irmãs depois, isso dá uma confusão, irmão, porque o cão, quando não vem, manda o secretário. Se ele não pode vir, ele manda um auxiliar. Mas ele está sempre atentando, está sempre querendo tirar a nossa paz. Então, a Irmandade vai fazendo os cadastros de membro, e na medida que faz o cadastro, vai entrando no grupo, e nós vamos virando uma família, porque aí somos todos uma família. Pode ver que nós não temos problema, né? Tudo sempre em paz, a Irmandade sempre postando coisas boas, oração, e assim por diante. Tá bem, queridos? O que mais, Moine? Vamos fazer as ofertas, então, para a gente cantar o hino da palavra? Aí nos bancos, em frente a vocês, no caso da tia Marinalva atrás, tem um envelopinho de coleta, cada um pegue e oferte segundo a sua prosperidade. Se precisar passar cartão, só procurar os irmãos na portaria lá. Alguém precisa, irmãos, passar cartão? Que nós vamos orar. Se precisar, só procurar os irmãos na portaria. Por favor. E os demais, pegue o que Deus preparar. Dispensa falar muita coisa sobre a oferta, né, irmãos? Os irmãos já sabem como funciona. Cada um oferta segundo o que Deus pôs no coração e o nome de Deus vai ser glorificado, tenho certeza. Glória a Deus. Dia 1º de novembro, que é domingo, às 18h30, será a ordenação do irmão William para o Ministério de Ancião na Congregação Central de Itapevi. Tá bom? Então, a Irmandade convidada a estarem congregados lá. Inclusive, Itapevi, que é a cidade ao lado, bem pertinho da estação Itapevi de trem, tem culto terça às 20h, domingo às 18h30 e sábado, que hora começa a ação, CCA? A partir das 15 horas tem um evento lá chamado Ação CCA em Ação, que os jovens se reúnem lá para aprender a palavra de Deus e o Senhor tem abençoado grandemente. A Irmandade precisa ver que coisa bonita que Deus está fazendo lá. Isso é na Congregação Central de Itapevi, que é do lado do shopping ali do centro, do supermercado Sam, bem no centro, bem pertinho do pronto-socorro central de Itapevi. A Irmandade convidada a estar lá. Tudo pronto, irmãos? Tudo. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor? Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelas ofertas da Tua Igreja e Te pedimos que faça prosperar o caminho do Teu povo, abrindo as portas que estão fechadas, Senhor, iluminando a mente e o coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Se algum tem passado alguma aflição, que sabemos que sempre passam, o Senhor tem o bálsamo. O Senhor tem a chave que abre todas as portas. Faz, Senhor, com que a Tua bênção caia sobre a vida da Tua amada Igreja e que todos sejam alcançados pela Tua infinita misericórdia. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Eles vão passar recolhendo os envelopes e depois vão trazer aqui para frente. Não é nada. Vamos cantar o hino 128 e vamos aguardar a boa palavra de Deus. 1, 2, 8. Lembrando a Irmandade que há culto presencialmente daqui a pouquinho, às 18h30, novamente, nessa congregação. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode pôr. Mas já está aqui pertinho, né? Economiza a viagem. Ah, sim, um momento. De segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, segunda a sexta, das 13 às 17 horas, essa igreja fica aberta. Para a Irmandade vir fazer suas orações, alguns vêm meditar um pouquinho, o irmão Nicolas está sempre aqui. Vem, quando chegar, só chamar ele aqui na secretaria, se quiser que ponha um hino de fundo, se precisar que ligue o ar, que mude a iluminação. Isso foi construído, irmãos, esse templo foi construído para servir a Irmandade, para servir o povo de Deus. Às vezes está passando por aqui, está em casa aborrecido, chateado com alguma coisa, vem para a igreja, dobra o joelho, fica aqui, ora, ou senta, fica aí meditando. Se está por aqui, a igreja está para servir a Irmandade. Como o servo de Deus já vai estar aqui, a congregação também fica aberta, faz um bem, irmãos. Às vezes eu venho aqui à tarde, passo, ele está aí, faço a minha oração, é tão gostoso a gente ficar na presença de Deus. Aproveite essa oportunidade de Irmandade também, isso é por tempo indeterminado, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. 1, 2, 8.
Glória a Deus. A cigarra lá fora está cantando mais que vocês, hein, turma? Coragem, vai. Jesus me guia com amor, na fé, na paz e no seu temor. Tudo me quero dar. Jesus Cristo veio para me salvar. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Verei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele. Só a Jesus me apegarei, de mal nenhum me recearei. Confio sempre em seu poder, nada poderá jamais me abater. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Terei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei. Segura aí. Quem quer morar no céu, dá um glória a Deus. Ah, para morar no céu vocês têm coragem, para cantar vocês não têm. Ó, diz aqui, ao fim do meu peregrinar, irei com Cristo Jesus reinar. A orquestra está tocando pianinho, só se eles pararem de tocar aparecer a voz de vocês. Não tem mais como baixar. Vamos cantar essa terceira estrofe igual uma pessoa acordada? Só quem está acordado dá um glória a Deus, vamos ver. Olha, tem uma meia dúzia dormindo ainda, mas tá bom. Já é a maioria. Vamos cantar a terceira? Canta, irmão, não tenha medo, louva a Deus. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor se agrada, é uma maneira de adoração. Vamos lá, terceira estrofe, juntos, vai. Poxa, peregrinar irei com Cristo Jesus reinar. Serei de doce e feliz no glorioso santo celestial país. Força! Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Terei em seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós estivemos na África, eu vi aquela irmandade reunida e falei, vamos começar o culto, E falei, nossa, vai ser difícil, porque eles pouco falam português e outros falam em Zulu, eles mesmos não se entendem. Cada esquina lá, eles falam um dialeto diferente. Eles vão desenvolvendo dialetos e vão falando. Mas aí uma irmã chamou um hino lá, hino 4, irmão, vamos cantar um hino 4. Falei, sem músico vai ser difícil. Aí o irmão falou, espera um pouquinho que nós vamos buscar os instrumentos. Falei, nossa, tem instrumento, glória a Deus. Então, tinha umas 100 e poucas pessoas embaixo de uma árvore. Ele passou do meu lado, tinha um pé de pau, assim, um pé de aroeira, quebrou um galho da aroeira, outro catou um balde, parecendo aqueles balde de Vedacite, virou de boca para baixo, aquilo ali virou um tambor, e nós cantamos, e pulamos, e dançamos.
que levantava poeira no chão, porque o Senhor habita no meio dos louvores, não é a dificuldade, não é nada que atrapalha nós de adorarmos a Deus. Não tem o louvor que diz que nada pode calar um adorador? Nada pode nos calar. Então vamos estar em bastante comunhão, adorando esse Deus maravilhoso, que aquilo que nós precisamos, o Senhor tem na palma das suas mãos para nos dar, irmãos. Aguardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Marquinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 6, no verso 24. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura, irmãos, da palavra de Deus, em reverência ao Senhor. Nosso Deus merece, né, que fiquemos todos de pé, só durante a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Está na tela já, Bruno? Sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Essa mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comamos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vêm os ruídos dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, que mais? Pois esperaria o Senhor, do Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Fiquem à vontade. Quando as coisas não saem bem, nós temos a propensão, ou a mania, ou o defeito de buscar um culpado. Os irmãos veem que o rei aqui queria que a culpa recaísse sobre Eliseu. Enquanto ele fez obra, enquanto Deus usava dele para boas profecias, estava tudo certo. Isso acontece muito conosco também na igreja. Não vou muito nessa igreja, porque o irmão lá prega muita doutrina. Como se nós escolhêssemos a palavra. Ou qualquer um de nós pudesse escolher a palavra.
A palavra não é da igreja, a palavra não é do irmão que prega, a palavra é do Senhor. E Ele fala como Ele quer, da maneira que Ele quer. O que nós temos que ter em mente, nem sempre Deus fala o que nós queremos, mas pode ter certeza, Ele fala o que nós precisamos ouvir, o que nos fará bem, o que nos trará bons resultados. E o rei se indignou porque viu a fome que passara a sua cidade, e é evidente que aquilo era permissão de Deus, mas o grande culpado era ele, que havia permitido que a idolatria, que outros deuses, que a feitiçaria tivesse entrado sobre todo Israel, através daquela mulher que se juntou a ele, e todos passaram grande privação. Mas ele era o forte, era mais difícil de culpá-lo, ele era o rei, a única autoridade máxima daquele lugar. A quem ele dissesse que era culpado, seria culpado. E pronto, acabou. Só que, irmãos, ele esqueceu-se que acima do reinado dele existe um reinado espiritual, irmãos. O reinado desse rei de Acabe acabou, mas o reinado daquele que fala conosco durará eternamente. Não é reinado de um dia, de 40 anos, de 60 anos, de 1000 anos. É um reinado de eternidade em eternidade. Se você está passando alguma perseguição, se você está passando alguma privação, o adversário tem lutado contra a tua alma, pode ter certeza de uma coisa, essa perseguição vai acabar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, depois, quando Eliseu sabia disso, sabendo disso, Deus deu a ele ousadia. O crente, irmão, se você olhar em toda a história da palavra de Deus, do cristianismo como um todo, o crente nunca foi muito certo da cabeça. Ele está sempre na contramão da recessão. O povo está aí em pandemia, morrem quantas mil pessoas já morreu, e a crentaiada dando glória a Deus, e orando no monte, profetizando. Cada um, irmão, segue a sua fé. Imagina você, nesse momento, sem a sua fé. Não estou falando da sua igreja, estou falando da sua fé. O que seria da nossa vida sem a fé? Que sentido teria a nossa vida sem acreditar em alguma coisa? Eu, uma vez, conversando com um amigo, ele se dizia ateu. Então, Deus não existe. Não existe, Deus não existe. Isso, quando eu trabalhava na Balduco, o Christian, Deus não existe. E eu falei, mas existe, rapaz, eu sinto, ele vive dentro de mim. Eu contei tanta coisa que Deus me fez, falei da palavra. Ele falou, não existe. Um dia no almoço ele falou, ele não existe e eu odeio esse teu Deus. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, você é louco, eu estou falando que eu odeio. Eu falei, como é que você odeia alguém que não existe? Ele existe. Nem que seja para você odiar, ele existe. Glória a Deus às alturas, irmão. O adversário quer minar a tua fé, quer tirar a tua crença. O teu Deus é vivo, o teu Deus pulsa dentro do teu coração. Pode o diabo revirar no inferno quanto quiser. A graça de Deus que está dentro de você, ninguém tira. Glória ao nome do Senhor. E aí Eliseu, como disse, não sendo muito certo, Elias também pregou que não choveria, depois pregou que choveria, ainda falou, fala para o rei apressar que a chuva vai pegar ele na estrada, e não tinha uma gota d'água na terra. Eliseu sai entre o povo e fala, amanhã por essa hora, mais ou menos assim, vai ter comida aqui na cidade. Um capitão da guarda fala, com toda a sua incredulidade, lembre-se que para cada um que crê, tem meia dúzia que não crê. E além de não crer, tenta abalar e abater a fé daquele que crê. E o capitão da guarda fala, mas nem que Deus fizesse abrir janela no céu, isso ia acontecer. Estava comendo esterco de pombo, irmão. Um valor altíssimo, cabeça de jumento, por não sei quantas moedas de prata, medida de prata. As mulheres estavam entre si já acertando, vamos matar o seu filho hoje, nós comemos ele cozido, amanhã nós comemos o meu. Olha, irmão, que calamidade, que desgraça se abateu sobre aquela cidade. E Eliseu, tomado por Deus, disse, porque você não creu, você vai ver a bênção, mas você não vai participar dela. Aí, irmão, você está preparado, irmão, para ver a bênção de Deus e participar dela, irmão?
Você é um crente meia pataca, meio saco de batata, que as coisas apertam, você espana e foge da presença de Deus. Resiste ao diabo, ele vai fugir de ti. Hoje Deus vai pôr uma firmeza espiritual, seja o que for, irmão. O Senhor vai te pôr valentia, as dificuldades se apresentarão diante de você, e o Senhor vai te tomar e vai dizer, isso não é nada, isso é uma doençazinha, isso é um probleminha qualquer. Receba força em nome do Senhor Jesus. A tua enfermidade, a tua guerra é mais difícil do que a ressurreição de Lázaro. A tua enfermidade, a tua guerra, o teu problema é maior do que o leproso que foi purificado, do que o cego que foi curado. Não é! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, não é nada, é uma ventaniazinha qualquer que está passando, menor do que essa que você está vendo aí fora. Dá glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E aí da onde vem a bênção, Jé? Dos leprosos, irmão. Dos leprosos, era 2 ou 3? Acho que 3 leprosos. Leproso, a cidade estava fechada. Samaria era uma ferradura assim, aberta assim. Só tinha uma entrada. Só tinha uma saída. Eles fecharam a entrada da cidade. Não entrava comida, não entrava mantimento. Fecharam os aquedutos que levavam água. As águas foram ficando ruins, porque eles ou poluíam as águas na nascente, punham os animais para defecar na água, a água vinha suja. Porque o adversário, irmão, ele sabe trabalhar. Se você está brincando de ser crente, lembra-se que o diabo não brinca de ser diabo. O que ele pega para matar, enquanto ele não mata, ele não sossega. Mas o Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. O ponto final vem da caneta de Deus. Esses leprosos estavam para fora da cidade. Não podiam comer. Imagina naquele calor, daquele deserto, aqui só areia. Você cheio de feridas, a areia entrando dentro dos seus machucados. E quando tinha comida, alguém passava por debaixo do portão e dava a eles. Mas não tinha nem para eles. Para a cidade, quem dirá para os leprosos? Enfim, isolado da sociedade, morrendo de fome, morrendo de doença, ou morrendo pelos inimigos. Eles tomaram uma decisão sábia. Se nós ficar aqui, tem morte na cidade, não tem comida. Se nós for ficar parado aqui no portão, nós morremos também. Se nós for em direção do exército do inimigo, eles matam nós. Bom, nós vamos morrer de todo jeito. Aí um teve a brilhante dedução. Se viver, tão somente viveremos. E se morrer, tão somente morreremos. É essa decisão que você tem que tomar essa manhã. O adversário não pode parar o plano de Deus na tua vida, mas ele pode fazer você desistir, e ele está aqui na sua mente, não vai dar certo, vai dar errado, e você já está se dando por derrotado. Hoje o Senhor te diz, levanta-te espiritualmente, e creia na minha palavra. O adversário é mentiroso, o teu Deus é verdadeiro, a vitória é tua. É da tua casa, é da tua família, é dos teus negócios. E da Iamuia, a vitória da igreja de Deus, irmão, tem um espírito hoje aqui excelente entre a igreja, irmão. O Senhor vai acompanhar todos nós para nossa casa. Quando você estiver indo embora para a tua casa, você vai sentir o teu corpo tremer dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do metrô, aí na tua casa, porque essa virtude vai te acompanhar por todo esse dia. Não deixa ela esfriar, aproveita a coragem que Deus está te dando, e vai lá orar por quem precisar, vai lá falar com quem precisar falar. Eu me usarei de ti, diz o Senhor. Glória a Deus. E saem os leprosos em direção ao exército inimigo. Vamos lá. Nós vamos morrer de qualquer jeito. E vai, irmão Paulinho, andando, indo em direção do exército. De repente, irmão, aquele exército grande que nem areia do mar, que nem gafanhoto, houve um barulho de um grande exército vindo contra eles. Vocês estão ouvindo? 3 leprosos, irmão. 4 leprosos? 4 leprosos. Irmão Paulo corrigiu. Obrigado, irmão Paulo. 4 leprosos. Andando contra um exército que não tinha tamanho de grande. Aleluia. E eles ouvem um ruído, falam, olha, eles alugaram exércitos contra nós. E agora eles vêm para nos destruir aqui.
E aqueles homens andando, e cada pisada que eles davam no chão, o Senhor fazia fazer um barulhão no arraial do inimigo. Um barulhão no arraial do inimigo. Eles ficaram tão atemorizados que foram embora correndo, deixaram comida, deixaram tenda, deixaram animais, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram tudo. E os leprosos chegam sem entender nada, porque Deus estava trabalhando, eles não estavam ouvindo barulho, mas o inimigo estava ouvindo. Irmão, você não está vendo nada, mas o adversário está em convulsão no inferno por causa da tua oração. Senhor, eu não estou vendo nada, não é para você ver, mas quem é para ver está sofrendo por causa da tua oração, quem é para ver está sofrendo por causa da fé da igreja e por causa da palavra. Alguém está vendo a palavra aqui? Eu não estou vendo nada, mas a gente sente ela no coração, mas o inferno enxerga a palavra como um espírito vivo, e quando ela chega lá, irmão, o que quer que seja que está preso, tem que ser solto. Prepara-te, essa semana Deus vai passar na tua casa. Glória a Deus. Irmãos leprosos, você está vendo? Eu estou vendo. Mas não é possível que não tem ninguém. Mas não sobrou um para contar a história, irmão. Comeram, fartaram seus despojos da guerra, pegaram tudo, pegaram comida e lembraram-se dos seus irmãos que estavam aprisionados na cidade. A cidade não ouviu, o rei não ouviu, ninguém ouviu, mas o exército do inimigo ouviu. Você está entendendo a palavra, irmão? Você está aqui, não está vendo nada, mas o Espírito de Deus está trabalhando lá na sua casa, lá na sua família. Está trabalhando nos seus negócios, está trabalhando no seu sentimento, no seu trabalho, no seu coração. O Senhor está trabalhando de forma invisível. Prepare, irmão, fique em oração de hoje para amanhã, porque amanhã o Senhor te disse: haverá uma enxurrada de boas notícias na tua vida. Está apertando que é para soltar, as coisas ficam ruins que é para ficar boa. Senhor, eu estou me sentindo no mar, Senhor, acaba uma onda, vem outra, acaba outra onda, vem outra. O Senhor te diz: mas eu estou no barco, pode dar glória a Deus. Acaba uma onda, vem outra, mas não nasceu o demônio que vai afundar a tua embarcação, não nasceu o espírito que vai te tirar da presença de Deus. Dá glória ao teu Deus de toda a tua alma. Você vai chegar no porto almejado chamado salvação. Voltam com comida, batem na porta da cidade, talvez um grande portão, uma grande muralha. Quem é? É os leprosos. Aqui, não tem comida não, nós não podemos te atender, você também não pode entrar, porque você tem lepra. E eles disseram: mas tem comida aqui. O exército do inimigo foi embora. Falou: conversa fiada, que foi embora? Nós chegamos lá, eles foram embora, não sabemos o que aconteceu. Nós temos comida aqui. E passaram pão, passaram comida para eles. Quando viram que era verdade aquelas palavras, que aquela palavra era verdadeira, abriram-se os portões da cidade. O capitão que tinha falado para Eliseu, nem que aparecesse janela no céu isso ia acontecer, era o bonzão, era o que organizava a turma, era quem mandava. Parou na porta da cidade, como diz: eu vou organizar aqui como é que vocês vão sair daqui para ir lá comer a comida. E, irmão, a multidão pisou ele vivo. Ficou na frente do povo, o povo passou por cima dele, morreu pisado, viu a bênção, mas não participou. Hoje nós vamos sair daqui dando uns tropelão e muito demônio, irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai sair daqui dando tropelão em muito demônio. Você está com medo de quê? A força de Cristo Jesus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Vai em paz com essa palavra no teu coração. Conforme você for chegando na tua casa, o que for ao contrário já vai ouvindo as pisadas de Cristo Jesus junto de você, e vai saindo. Irmão, e o que Deus manda pregar é isso aqui, ó: por onde você passar, haverá vida no nome de Jesus Cristo. Onde você puser a tua mão, haverá vida. Senhor, eu sou acanhado. Então você vai ter que deixar a vergonha de lado. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Recebe coragem em nome de Jesus. Onde você passar, dá ordem para a morte, dá ordem para a miséria, dá ordem para o inimigo. Ele vai se sujeitar a ti no nome de Jesus Cristo. Então, irmão, para um que crê, tem um monte que não crê. Para um que confia, tem um monte que não confia. A pergunta é simples, não precisa ser mestrado, nem PhD em nada. Só precisa crer. Você confia no teu Deus?
Você confia na palavra do teu Deus? Então vai em paz para a tua casa. Está decretado, a vitória é tua. É da tua casa, da tua família. Irmão, Deus tem suas maneiras de trabalhar. O Senhor sabe como converter os corações. O Senhor sabe como limpar os nossos caminhos. E o Senhor te diz, eu estou limpando o teu caminho. Eu estou limpando a tua mente. Estou te dando a oportunidade de me servir em novidade de vida. Eu vou criar coisa nova para você. Eu vou abrir caminhos novos para você. Senhor, eu não tenho condição. Eu sou a tua condição. Senhor, eu não tenho nada, eu sou tudo na hora do nada para você. E Alamaia, eu sou aquele que abre caminho no deserto, eu sou aquele que abre o mar para você passar. O que você precisa, irmão? Não é possível, tem que ter pelo menos um crente aqui para receber essa palavra, irmão. Crê na palavra do teu Deus, abre o teu coração, dá glória a Deus. O diabo está te matando assim, esganado, agarrando sua goela. Agora eu mato ela de angústia, eu mato ele de desespero, eu mato ele de depressão. Mata nada, Satanás. Hoje Deus dá vida através da palavra. Receba a vida aí, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Pega a vida de Deus nas tuas mãos e sai daqui espalhando vida por onde você passar. Não vai prestar, irmão. Sai daqui pegando vida da palavra. O Senhor te diz, recebe força, recebe unção, recebe graça. Se entrou pelo menos um crente aqui, dá glória a Deus. O inferno vai ter que parar por causa da tua oração. Salima, Yeshua, aliança. Fúria, é você tentar se firmar, junta tudo que é demônio para tirar você, não vai, cala-te, Satanás, em nome de Jesus. É você dar um passinho para Cristo, junta tudo que é demônio, mata, tira, pega, põe vício, põe doença, pois o Senhor te diz, isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Cúria, Senhor, alaia, nem você pode fechar essa porta, a porta está aberta, meu conservo, a porta está aberta, meus irmãos, vai em nome de Jesus Cristo, tudo que se levantar contra ti, vai cair, irmão, não temas, encoraja-te pela santa palavra de Deus, e vai para tua casa pisando em nuvens, irmão, vai para tua casa voando nas asas do vento. E quando você chegar lá, a prova continuará lá. Mas você não será o mesmo. Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé. E é isso que Deus te diz essa manhã. Eu vou aumentar a tua fé. Porque onde eu vou te levar, aonde eu vou te colocar para falar, você precisará ter coisas fortes para dizer. Você vai precisar ter, enfim, referência. Você vai precisar ter firmeza, propriedade para falar do amor de Deus. Olha, Deus faz milagre, Deus cura. Já recebeu algum milagre? Eu mesmo não, mas eu sei que Deus cura. Não é testemunha de nada, pois hoje o Senhor te dá propriedade para você falar de milagre, para você falar de obra, para você falar do mundo espiritual. Irmandade, a busca dos dons é dia 2/11, mas se vocês crêem, vai começar a cair dom agora aqui. Alamaia, e anda la suia cantar la maia. Alaia, nós não vemos mais obra, irmão, nós não vemos mais milagre, nós não vemos o povo falar em língua mais, a igreja está morrendo, e o Senhor vai começar a derramar os seus dons, o Senhor vai começar a derramar da sua glória, coisas que ainda não foram vistas, obra que você ainda não viu. Consagra-te a Deus, o Senhor vai pôr labareda de fogo nas tuas mãos, onde você encostar, haverá obra. Meu Deus, irmão, tem um anjo de Deus aqui junto de nós. Já era para ter encerrado a palavra, mas hoje o Senhor está dando um chacoalhão em alguém aqui. O Senhor te pega e te diz: desperta tu que dorme, eu quero me usar de ti, e é com você a minha obra, é com você a minha palavra, é de você que eu vou me usar de vaso. Então põe-te à disposição do mestre, eu vou emborcar azeite em você, você vai sair daqui cheio. Dá glória a Deus, irmã.
Dá o teu melhor para o teu Deus, minha irmã. Dá o teu melhor para o teu Deus, meu irmão. O teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Lá na tua casa você não tem coragem de fazer uma oração, porque a prova é grande. Agora põe para fora toda a tua frustração e diz: Jesus é o meu Senhor. Eu não estou sozinho. O Senhor te diz: nunca estará, nunca esteve. Saia daqui fortalecido pela palavra. Saia daqui animado pela palavra. Quarta-feira, se não me engano, não sei qual dia dessa semana, Deus usou do irmão N e mandou a palavra: a morte da panela é tirada. Depois as águas foram curadas. O profeta foi lá, derramou um punhadinho de sal na nascente e a água foi curada. Depois outro colocou, irmãos, farinha na panela e tirou o veneno que havia naquela comida. Pois essa palavra está tirando o veneno da tua alma. A irmã Dani está aqui hoje congregada, ela vem pouco por causa das crianças, da Helena, que é pequenininha. Uma ocasião, ela está aqui, de testemunho fiel. Ela chegou e falou para mim: passei no médico, tinha 3 nódulos num seio e 2 no outro, naquela ocasião lá no Polvilho. Santo Deus, a gente recebe isso com muito assombro. Nós somos congregar na nossa igreja do Braz, o Jefferson lembra. Deus se usando do irmão Carlinhos e dizia: você pode ter entrado aqui com o que quer que seja, o Senhor está te curando pela palavra. Naquela mesma semana, ela voltou a fazer os exames e não tinha mais nada e não tem até hoje. Dá para você dar um glória a Deus aí, os irmãos de Itu? Vocês vão ver o que Deus vai fazer. O Senhor prometeu que esse lugar seria de milagres. Os mais antigos aqui lembra disso. Recebe força, Débora. Recebe força, Wayne. Recebe força, irmão. Vai lá curar a Ju. Vai hoje curar ela. Glória a Deus. Vai, irmão. Kamuria, Samika, Ura e Andara, Massaí, Kala. Vai, irmão, vai hoje lá curar ela. O Senhor me mandou vir aqui te curar. Passa lá na casa de quem precisa. O Senhor me mandou passar aqui te curar. Vai, o Senhor é contigo. O poderoso de Israel, o leão da tribo de Judá é contigo. Não tenha medo. Não procure cura fora em lugar nenhum. A cura está dentro da tua casa. Está em nós, irmão. Está no poder da palavra em nós. Vai em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e receba força pela boa palavra. Tudo que você precisar vai pingar na tua mão pela força da palavra. Deus seja louvado. Ora para nós, irmão. Nosso irmão N vai orar. Irmão, aproveita, a palavra veio com um poder maravilhoso. Clama a Jesus. O servo de Deus vai vir orar. Senhor, cumpre em mim essa tua palavra. Faz, Senhor, com que caia sobre mim essa graça, essa glória. Aproveitando esse momento, alguém que ouviu a palavra, sentiu o toque de Deus, sente de ser batizado agora, já? Irmão, ele está aqui. Ele gosta de fazer batismo, uma beleza. Alguém? Todos tranquilos? Depois não vai precisar voltar não, né? Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos em paz, certeza? A gente não costuma insistir, mas tem alguma coisa aqui que... Todos em paz? De qualquer forma, todo culto tem batismo aqui. É só pedir. O tanque fica cheio, todos os cultos. Não quero me batizar, faz o culto com batismo. Entretanto, até o final do culto dá tempo de você decidir, se você tiver com dúvida. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu santo nome, Senhor, Deus, aleluia. Deus, Pai, glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Bendito és tu, Rei da paz, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos em ato de agradecimento, Senhor, por esse santo culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor eterno, porque uns de perto, outros de muito longe, mas nós estamos, Senhor eterno, na Tua presença. E aqui, Senhor,
fisicamente, aos nossos irmãos, às nossas irmãs que nos acompanham pela internet, Senhor, aqui neste culto, Tu tem falado com as nossas almas. Graças Te damos, Senhor, porque no cantar, no tocar dos hinos, temos sentido a doce presença do Teu Espírito Glória em nós. Graças Te damos, Senhor, pela oração que Tu tem dado à igreja, Senhor, a qual tem alcançado o trono da Tua glória. Ó Pai de misericórdia, Te somos gratos pelas ofertas, pelos conselhos e anúncios, e maiormente Te somos gratos, Senhor, pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Ó Deus de misericórdia, Tu que és um Deus que sonda os corações, Tu, Senhor eterno, que entra, Senhor eterno, no íntimo do sentimento do homem, e viu, Senhor, a necessidade da igreja nesta manhã. Ó Deus de piedade santo, Senhor, leva, Senhor, leva essa palavra até os confins da terra, pelo amor do Teu nome, e permita, Senhor, que os Teus milagres, Senhor, e os Teus favores se multipliquem no meio do Teu povo, Pai. Ó Deus de misericórdia, estamos numa só fé, numa só comunhão, estamos, Senhor eterno, cientes que o Teu poder é sobre todas as coisas, Senhor. Não permita, não nos deixe, não nos desampare, Senhor. Não permita, Senhor, que a força, Senhor, acabe no nosso coração, e nem a nossa mente venha nos enganar, Senhor, mas que o Teu favor e o Teu poder seja manifesto no meio de nós, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de piedade santo, graças Te damos. Permita que tenhamos dias de paz, dias de prosperidade, de porta aberta, Senhor. O Teu povo, Senhor eterno, tem lamentado que não aguenta mais chegar em último lugar. Ó Deus de piedade, inverte a ordem das coisas, Senhor, e coloca o Teu povo como o primeiro da fila, na fila do milagre, aleluia. Ó Deus de misericórdia, sonda, Senhor, sonda os corações e favorece o Teu povo na multidão da Tua misericórdia. Ó Deus de piedade santo, graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas pedimos já na certeza de alcançar os Teus favores, os Teus milagres, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Todos de pé, irmãos, por favor. Tá a listinha aí, Marinha? Do círculo de oração? Bom, depois do hino a gente ora. Todos de pé, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 290. 290. Glória a Deus. Essa é de hoje, Mara? Tem duas folhas. Misericórdia. Vamos lá, irmã Dani, capricha. Canta, irmão. Canta, hein? Cristo Jesus, Tua mão me ensinar-me a ser fiel.
Dá-me um pouco do teu saber, meus pés então. Ah, tá. Ô, Brunão, você quer soltar aquele microfone lá? A minha gavetinha aqui tá tão arrumada que eu não tô achando as coisas. É a Kátia, irmão. Certeza que foi ela que arrumou. Não, e tá arrumada mesmo. Tem pedido de oração aqui de 2 anos atrás. Peraí que nós vamos fazer o círculo de oração agora. Eu estava procurando uma tesoura para o Bruno cortar a fita ali. Ela faz o culto das irmãs e deixa, a mulher deixa tudo arrumadinho. E a gente vira um moendo também, deixa sempre arrumadinho. Nós vamos fazer o clamor do círculo de oração. Vai inverter a câmera aí, Bruno? O Jefferson, faça daí para nós, junto no meio da Irmandade, nome por nome. Nome por nome. As pessoas acreditam que nós vamos apresentar o nome delas. E nós não podemos falhar de jeito nenhum. Sabe aquela oração de Deus e amor? Vou fazer a Irmandade? Já inverteu? Já inverteu. A Irmandade estenda as mãos, vamos apresentar essas causas desse povo que deu 2 folhas hoje. É bastante, gente. No nosso livro de oração estava em quanto, Marquinhos? 30 e poucos mil, né? 32? Acho que 32 mil nomes nós marcamos nos pedidos de oração. E essas pessoas estão lá na live ou estão lá nas suas casas, estão esperando serem atendidas, estão esperando serem apresentadas. Então, mais alguns minutinhos de oração, mas vamos clamar que o povo de Deus vai sair daqui com a vitória, em nome do Senhor Jesus. Serve a Deus, Jé. Soberano Deus e Pai que estás no céu, te apresentamos, Senhor, na palma das tuas mãos, ó Pai amado, a nossa irmã Eliane Carmo, que pede, Senhor, por cirurgia que ela fez nos rins, ó Pai amado e santo. Queremos te pedir e apresentar também nossa irmã Carmen Brasil, sua família, por causa, a nossa irmã Alessandra Ribeiro, da família CCA Mogi, a irmã Letícia Rodrigues, portas abertas, emprego, a irmã Elaine Ferreira, por família, a irmã Eunice Lopes, por cirurgia, a nossa irmã Eliana Silva Araújo, por enfermidade, a irmã Malu, cirurgia pelo esôfago, nossa irmã Sandra Alves também pede também pela sua família, nosso irmão Eliel Gordinho, de todas as áreas, a irmã Ângela Ribeiro, por família, nossa irmã Tainara Silva, por causa, nossa irmã Maria Elane dos Santos, família e amigos, a irmã Cleusa, por família, a nossa irmã Virgínia, por câncer, nosso irmão Jair, por acidentado, família, a irmã Camila, pelo seu bebê de 1 aninho que está com câncer, nossa irmã Aline por depressão, nossa irmã família Itália, nosso irmão Luiz Pereira por câncer, nosso irmão Derival, nosso irmão Armando pelo seu pulmão, nosso irmão Gerson pelo seu rim, nosso irmão Enício e Odelmo por saúde, família Juliana Casorelli, câncer de mama, nosso irmão Mário Almeida, ter filho, rins paralisado, nosso irmão Gustavo por tuberculose do osso, nossa irmã Conceição, nossa irmã Patrícia por câncer, nossa irmã Gorete por câncer, nossa família Raimundo por causa, nossa irmã Branca por enfermidade, nosso irmão Vitor, nossa irmã Luciana Leite, nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Antônio Silvano por família, Aline por família, irmão Sócrates por família, irmã Denise por causa, policial Oliveira por proteção, Isabel Vieira por família, irmã Elza Mônica por enfermidade. Soberano Deus, nós entramos na tua presença agora, aleluia, com toda a autoridade que tu derramaste para nós, pela certeza que tu está ouvindo a nossa oração, Senhor. Tu já mandaste a tua palavra, tu já falaste conosco nessa manhã, aleluia. A cigarra já cantou, nós já cantamos diante da tua presença, e agora nós
entramos no teu santuário, Senhor, para te apresentar todas essas causas, todas essas enfermidades. A depressão está na tua mão, o rim está na tua mão, o coração está na tua mão, as células estão na tua mão, e nós cremos, ó Deus amado, que tu é um Deus que entra onde a nossa mão não entra, o teu poder alcança onde nós não alcançamos. A nossa fé é limitada, Senhor, mas nós entregamos ela na palma da tua mão agora, e segundo a fé somada a minha com a do Rodrigo, com a do irmão Enio, com a da igreja agora, nós te apresentamos e colocamos no depósito, Senhor, do teu coração e da tua mão agora, e segundo a tua misericórdia, Senhor, opera agora, Senhor, vai passando no Alphaville, vai passando, Senhor, na cidade de Barueri, aonde tiver alguém, Senhor, com fé para alcançar o milagre, entre nós glorificaremos o teu santo nome, ó Pai Santo e Pai Eterno, ó Deus amado, quantas famílias pedindo, mas tu, Deus, a família da Alphaville agora pede pelas famílias do Brasil, pelas famílias, Senhor, que escuta essa oração agora, ó Deus amado, quantos estão aprisionados como a tua palavra mandou, ó Deus amado, aprisionado pela depressão, aprisionado pela enfermidade, mas como tu nos desprendeste para estar aqui nessa manhã, aonde tiver, Senhor, envia um anjo agora, e que no culto das 18 horas, alguém possa entrar por essas portas e dizer: Deus me soltou, glória ao Senhor. Ó Deus amado e santo, despede nós, Senhor, aos nossos lares provisórios, guardando nós do mal, do perigo e da aparência do mal também. Por tudo nós te somos gratos, bendito por Jesus Cristo eternamente. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estão apresentados, irmãos, o que nós nos comprometemos a fazer, nós fizemos. Pedimos à Irmandade para sair em pequenos grupos, primeiros do fundo, antes da saudação. Deixa eu dar a saudação para a Irmandade, para vocês depois saírem. E não se toquem, não tenha nenhum contato físico, por favor, higienize as mãos para sair novamente. E à noite tem culto às 18h30. Porta de igreja, junta tudo que é capeta. Acabou o culto, casa. Na porta da igreja, junta tudo que não presta. Para reparar de roupa, para reparar de carro, para falar do culto, casa. Está na hora de almoçar. Agora já acabou o compromisso. A não ser que tenha alguma coisa para tratar aqui. Tá bom? Estendam as mãos. Recebamos todos a santa paz de Deus, o grato amor de Jesus Cristo, o conselho da palavra, a virtude dessa oração. Permaneça em nossos corações. Amém. Uma excelente semana aos irmãos, às irmãs, obrigado por vir. As irmãs do banco do órgão para trás já podem ir saindo. Os irmãos aguardem só um pouquinho, queridos, para não ter aglomeração lá nas...